O poder silencioso dos introvertidos. Há muitas pessoas por aí que se identificam como introvertidas. Infelizmente, eles e outros tendem a se concentrar nas desvantagens e ignorar os muitos benefícios da introversão. Mas as pessoas com esse tipo de personalidade têm vários poderes silenciosos que estão sempre ativados, quer você os perceba ou não. Claro, nem todo introvertido é exatamente igual. E isso torna mais difícil identificar todos os pontos fortes específicos que a introversão traz. Portanto, mesmo que não falemos sobre isso aqui, você pode ter outros pontos fortes que vêm do seu tipo de personalidade. Aqui estão os poderes silenciosos que se aplicam à maioria dos indivíduos introvertidos. Autorreflexão. Quase todos os introvertidos podem se relacionar com a tendência de mudar seu foco de fora para dentro. Em vez de serem arrastados pelo mundo ao seu redor, eles preferem refletir sobre seu eu interior. Os introvertidos são capazes de analisar profundamente seus pensamentos, emoções, comportamentos e objetivos na vida. Pensar nessas coisas em contemplação silenciosa permite que identifiquem as mudanças que gostariam de fazer. Esse tipo de flexibilidade mental é essencial para alcançar o crescimento pessoal, porque você só pode começar a se transformar depois de ter uma compreensão sólida de quem você é agora. A autorreflexão introvertida é um superpoder, pois permite que as pessoas façam pequenas correções de curso em seu caminho para quem desejam ser. Forte bússola moral. Esse poder silencioso vem da capacidade de autorreflexão. Quando você passa muito tempo pensando sobre seus pensamentos e sentimentos, é fácil encontrar consciência e clareza em relação à sua moral e valores. Os introvertidos geralmente consideram sua posição em uma variedade de questões, relacionando essas decisões com suas crenças centrais. Com um código moral tão acessível, os introvertidos tendem a sentir intensa paixão pelas causas com as quais se preocupam ou firme oposição a coisas que não se alinham com seus valores. Eles também são mais propensos a seguir seus instintos e resistir à influência da maioria. A capacidade de seguir sua forte bússola moral ajuda os introvertidos a evitar conflitos internos onde suas ações e crenças se desafiam. Motivação interna. Como pessoas fortes e independentes, as forças motrizes dos introvertidos vêm de dentro. Em vez de permitir que as expectativas dos outros ditem suas vidas, eles seguem sua motivação interna e buscam o que realmente querem fazer na vida. Com a liberdade de criar seu próprio caminho, os introvertidos evitam a pressão para se conformar. Eles são mais propensos a desafiar os estereótipos, buscar estilos de vida únicos e seguir seus sonhos ao máximo. Este é um tipo de força que muitas vezes passa despercebido devido à natureza quieta e despretensiosa dos introvertidos. Sensibilidade espiritual. Quando os introvertidos voltam sua atenção para dentro, eles ganham mais do que autoconsciência. Eles também cultivam uma profunda maturidade espiritual. Os introvertidos tendem a ser menos absorvidos pelo mundo externo. Eles percebem e rejeitam os desejos insaciáveis que ele cria, e preferem buscar a paz interior e a satisfação. Isso permite que os introvertidos encontrem contentamento por dentro. Observação intensificada. É um pouco clichê dizer que os introvertidos são quietos e reservados, mas há alguma verdade nisso. Os introvertidos são menos propensos a verbalizar seus pensamentos e opiniões do que os extrovertidos, e isso leva a outra observação de poder silencioso. Como os introvertidos interagem menos, eles tendem a observar mais. À medida que absorvem os detalhes mais sutis de seu ambiente ou conversa, indivíduos introvertidos aprimoram sua compreensão de pessoas e situações com facilidade. Excelente avaliador. O posicionamento dos introvertidos como ouvintes também os ajuda a construir conexões mais significativas com os outros. Eles podem conhecer as pessoas rapidamente e, com base em suas avaliações, escolhem cuidadosamente seu círculo social. Como observadores, os introvertidos gostam de fazer perguntas e ver a colaboração nas conversas. Seu objetivo é entender os detalhes da superfície e o contexto mais amplo.
Isso resulta em conversas profundas que criam experiências positivas compartilhadas, e os introvertidos preferem isso muito mais do que bate-papo superficial. Criatividade natural. O desejo frequente de solidão muitas vezes leva à criatividade. Pode ser causado pelo tempo que passam contemplando, ou talvez seja algo mais inato. De qualquer forma, os introvertidos têm a capacidade de liberar sua imaginação e permitir que os pensamentos fluam livremente. Não é surpresa que muitos escritores, artistas, músicos e até atores se identifiquem como introvertidos, mesmo que pareçam extrovertidos na superfície. Foco nítido. Comparados aos extrovertidos, os introvertidos são mestres em reter a atenção por longos períodos. Eles se contentam em sentar e concluir uma tarefa sozinhos e ininterruptos. Na verdade, eles preferem assim. Ao contrário dos extrovertidos, os introvertidos não precisam ou não querem uma interação consistente. Seu foco nítido também lhes dá um olhar aguçado para os detalhes. O que quer que estejam fazendo, os introvertidos evitam distrações e erros consequentes com esse poder silencioso. Imunidade ao tédio. Alguns poderes introvertidos se combinam para criar essa força única. Uma preferência pela solidão, uma imaginação vívida, e um foco intenso contribuem para banir o tédio do mundo introvertido. Não importa onde estejam, os introvertidos podem criar seu próprio estímulo mental. Quer estejam refletindo sobre questões profundas, absortos em um bom livro, observando seu ambiente, ou realizando pequenas tarefas, os introvertidos evitam facilmente a monotonia que atormenta muitas outras pessoas. O futuro favorece os introvertidos. À medida que a tecnologia evolui e nossa confiança nela aumenta, as oportunidades para os introvertidos aumentam. Os empregadores precisam de pessoas que possam trabalhar confortavelmente em casa e possuam muitos desses poderes introvertidos. O presente está correndo em direção a um futuro onde as pessoas que preferem espaços intelectuais tranquilos são muito valorizadas. Maneiras como os introvertidos intimidam as pessoas. Introversão é um traço de personalidade que muitos extrovertidos têm dificuldade em entender. Pode se manifestar de diferentes maneiras, mas geralmente significa que alguém se esforça para evitar situações sociais. No entanto, os introvertidos não são necessariamente tímidos ou antissociais. Eles só precisam de mais tempo para si mesmos do que os outros. E embora esse traço de personalidade possa ser uma fonte de força e resiliência, também significa que os introvertidos costumam ser mal compreendidos e podem parecer intimidadores para aqueles que não os conhecem bem. Com isso em mente, aqui estão algumas coisas sobre os introvertidos que podem intimidar as pessoas. Eles são discretos e preferem evitar drama. Você sabe como algumas pessoas têm dificuldade em ficar de fora de certos tipos de drama? Bem, os introvertidos são o oposto. Eles raramente criam uma cena ou causam problemas. Eles não são do tipo que procuram conflitos e geralmente não querem estar no centro das atenções. No entanto, eles às vezes parecem intimidadores quando falam ou quando se afirmam em uma situação em que pode haver alguma tensão ou desacordo entre as pessoas envolvidas. Eles são altamente inteligentes. Os introvertidos costumam ser altamente inteligentes. Eles geralmente são ratos de biblioteca e têm maior probabilidade de serem altamente educados. Portanto, você pode esperar que eles tenham muito conhecimento sobre história, filosofia, ciência e outros assuntos intrigantes. E embora os introvertidos gostem de discussões intelectuais com outras pessoas que pensam da mesma forma, eles simplesmente não estão interessados em fofocas ou conversas fiadas que não servem a um propósito real ou agregam valor à conversa. Eles preferem gastar seu tempo aprendendo. Eles podem ser brutalmente honestos. Os introvertidos não têm medo de ser honestos ou de dizer algo impopular. A maioria deles não tem problemas em dizer exatamente o que pensa, mesmo que não seja o que as pessoas querem ouvir. Eles estão dispostos a falar o que pensam sem medir suas palavras ou se preocupar em como sua opinião pode afetar a maneira como os outros os veem. Isso pode ser intimidador, já que o introvertido não vai fingir que concorda com tudo o que você diz. Eles podem apontar suas falhas ou discordar abertamente de seu ponto de vista.
Eles levam as coisas muito a sério. Os introvertidos levam as coisas muito a sério, o que significa que tendem a se concentrar o máximo possível em seus interesses. Eles não são facilmente intimidados ou distraídos pelos interesses e atividades de outras pessoas. Na verdade, eles provavelmente os acham chatos. Isso pode parecer snob se você não estiver acostumado a lidar com alguém tão seguro de si mesmo. Eles fazem perguntas difíceis. Os introvertidos não conversam apenas para passar o tempo, mas para esclarecer e entender. Eles querem ter certeza de que sabem o que está acontecendo e usam a comunicação como uma ferramenta para esse fim. Quando um introvertido faz uma pergunta direta que faz você pensar, pode parecer muito intimidador em comparação com as perguntas fáceis que outras pessoas podem fazer. Isso ocorre porque faz você sentir que eles já sabem mais sobre o que você está dizendo do que você, o que faz com que seu cérebro entre em ação, tentando descobrir como eles descobriram todas essas coisas antes de você. Eles têm um bom controle sobre as próprias emoções. Os introvertidos não se irritam facilmente e são muito bons em manter suas emoções sob controle. Eles também tendem a ser racionais, o que significa que é menos provável que sejam supersensíveis. As pessoas podem se sentir intimidadas por um introvertido por causa da maneira como respondem aos outros. Eles são quietos, contidos e educados. Isso não significa que os introvertidos nunca fiquem chateados, mas geralmente não são propensos a explosões emocionais ou crises dramáticas como algumas pessoas extrovertidas podem ser. Sua introspecção os faz parecer distantes. Quando você está com um introvertido, é fácil pensar que ele é indolente e distante. Pode parecer que eles não se importam com as pessoas ao seu redor, ou que pode ser difícil se aproximar deles, mas, na realidade, eles estão apenas ocupados fazendo suas próprias coisas. Os introvertidos estão tão sintonizados consigo mesmos que não precisam da validação dos outros ou de distrações constantes para se sentirem realizados na vida. Eles também tendem a manter seu eu interior, na maior parte, privado. Eles são bons em ler as pessoas. Os introvertidos são altamente observadores e prestam atenção aos detalhes que os outros não percebem. Eles podem ler as pessoas como um livro aberto e não são facilmente influenciados ou manipulados. Isso dá aos introvertidos uma sensação de poder que pode intimidar aqueles que tentam tirar vantagem deles. Eles não se intimidam com normas sociais. Talvez uma das coisas mais intimidadoras sobre os introvertidos seja que eles não se importam com o que as outras pessoas pensam. Como não se veem como parte da multidão, não se preocupam muito com as normas sociais. Em vez de se sentir compelido pelas expectativas de outras pessoas ou se esforçar para não ficar aquém dessas expectativas, a maioria prefere passar o tempo sozinha, onde ninguém pode julgá-los com base em quão bem eles se ajustam a algum padrão arbitrário estabelecido pela sociedade. Eles são independentes. Os introvertidos não precisam de pessoas para serem felizes e não se sentem solitários quando estão sozinhos. Muitos introvertidos preferem sua própria companhia do que estar perto de outras pessoas. Eles se sentem confortáveis fazendo as coisas de forma independente e não precisam de socialização constante para se divertir ou se sentir bem consigo mesmos. Eles até gostam de passar tempo com as pessoas, mas apenas quando faz sentido para eles, o que geralmente não é muito frequente. Embora seja fácil ver como os outros podem interpretar essas qualidades como intimidadoras, a verdade é que os introvertidos são movidos apenas por prioridades e valores diferentes. Eles têm sua própria maneira de viver a vida e isso funciona para eles. Os introvertidos não pretendem intimidar as pessoas, eles apenas fazem isso inadvertidamente. Mas as coisas estão melhorando para os introvertidos. Eles possuem toneladas de pontos fortes que os ajudarão a crescer enquanto navegam pela vida. Portanto, se você é introvertido, não perca tempo desejando ser mais extrovertido ou falante. Em vez disso, abrace os poderes que você já possui. Afinal, seus sucessos virão da resolução de desafios que são muito mais difíceis para o extrovertido médio. O que você acha? Você se identifica com esta lista? Que outros poderes silenciosos você conhece que não foram citados aqui? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.
Se você gostou deste vídeo, curte e compartilhe com seus amigos para que possamos continuar fazendo. Para mais vídeos como este, clique no botão de inscrição e lembre-se de clicar no sino de notificação. Além disso, não deixe de conferir nossos outros vídeos também. Obrigado por assistir.